Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã lutava para penetrar pelas grandes janelas do salão principal da Red Valley High School. O ar fresco do início do outono entrava timidamente, trazendo consigo o leve aroma de folhas molhadas e terra. No entanto, nos corredores a atmosfera já era elétrica, quase caótica. Armários batiam ruidosamente em sincronia com os jovens estudantes que circulavam, as vozes se elevando em uma cacofonia de risos, sussurros e provocações. Alguns grupos se formaram, cada um tentando se afirmar na hierarquia social da escola. Os atletas de jaquetas bordadas se impunham. Os alunos populares lançavam olhares dominadores, enquanto alguns mais discretos tentavam evitar olhares excessivamente curiosos. Em meio à comoção, a porta da frente se abriu, revelando uma silhueta que se destacava do ambiente habitual. Luca Moretti apareceu sozinho, vestindo uma jaqueta de couro preta levemente desgastada nos ombros. Sua mochila parecia gasta, um testemunho de longas viagens ou de um passado turbulento. Seu andar era silencioso, quase fluido, mas não desajeitado. Ele se movia com uma espécie de calma imperturbável, uma segurança discreta que se destacava da multidão barulhenta. Ele não sorria, não trocava olhares, não buscava atenção. Luca parecia quase invisível, ou melhor, impunha uma presença estranha, uma mistura de mistério e frieza. Em um grupo próximo, Troy Adams, o adorado e tirânico quarterback do ensino médio, cruzou o olhar com seu companheiro Chase, com um sorriso zombeteiro prestes a surgir em seus lábios. Seus olhos fixaram Luca com uma curiosidade tingida de suspeita. Quem é esse cara? Troy perguntou bruscamente, como se estivesse testando o ar. Um transferido, respondeu Chase, lançando um olhar furtivo para Luca. Acho que ele é de Nova York ou algo assim. Troy franziu a testa, estreitando os olhos ligeiramente. Ele examinou Luca como se avaliasse um rival em potencial. Aquele garoto era diferente de qualquer outro que ele já vira em Red Valley. Ele parece um cara estranho, murmurou Troy, com a voz baixa, mas cheia de ameaça. Sabe de uma coisa? Nós vamos cuidar dele. Luca aprendeu rapidamente que o silêncio era sua melhor arma. Naquele colégio onde as palavras eram brandidas como espadas, onde cada frase podia acender uma chama, ele preferia ser esquecido. Mantinha a cabeça baixa, observando sem interferir, analisando cada movimento, cada olhar trocado ao seu redor, sem jamais participar das conversas. No refeitório, ele sempre se sentava sozinho a uma mesa no fundo, longe das risadas altas e dos grupos ocupados demais se impondo. Ele comia lenta e metodicamente um sanduíche que preparara às pressas em casa, enquanto folheava distraidamente um caderno de desenho que sempre carregava consigo. Convites para festas o ignoravam como água no lombo de um pato. Ele recusava educadamente mesmo quando professores, intrigados com sua solidão, tentavam se aproximar dele, oferecendo conselhos ou apoio. Luca permanecia distante, quase frio, e era exatamente isso que estava começando a irritá-lo. Nos corredores, seu silêncio era percebido não como força, mas como arrogância. Uma ameaça. É por isso que Troy Adams, Brad Simmons e Chase Miller, a tripla ameaça da escola, rapidamente atacaram Luca. No início, foram apenas pequenas provocações. Um pedaço de papel atirado em sua bolsa, um empurrãozinho inofensivo, sussurros sarcásticos pelas costas. Mas Luca não demonstrou reação. Nenhuma raiva. Nenhum medo. Nada. Essa falta de resposta irritou os três garotos. Eles tiveram que romper esse muro de indiferença. Um dia em um corredor quase deserto, enquanto Luca fechava seu armário de metal com seu característico som metálico, Troy apareceu de repente. Com um movimento rápido ele o jogou contra o armário, seus ombros espremidos entre o metal frio e o peso de Troy. Você se acha melhor que a gente, Moretti? Disse ele com uma mistura de raiva e desprezo. Você tem algum nome de máfia ou algo assim? Parece que você pensa que é outra pessoa. Luca não piscou. Manteve aquele olhar ardente, o rosto calmo, impassível, quase gélido. Então, lentamente, ele disse: tenha cuidado com o que você aciona. O tom era calmo, mas a ameaça implícita pairava no ar. Um breve e tenso silêncio, e então Troy caiu na gargalhada, uma risada rouca e irônica. Brad, que havia pegado o celular, filmava a cena, já pronto para compartilhar aquela humilhação. Estou com medo. Ele disse, exagerando o medo falso, fazendo Chase rir nervosamente. O que ninguém sabia era que o nome Moretti não era apenas um sobrenome. Era um legado. Uma sombra pairando sobre a cidade. Uma promessa de que o silêncio de Luca não era fraqueza, mas uma tempestade contida.
E naqueles corredores, o jogo estava apenas começando. Depois das horas tumultuadas que passava na Red Valley High, Luca voltava todas as noites para um lugar que parecia quase irreal, nos limites da cidade. Uma mansão discreta, aninhada atrás de altos muros de pedra e cercada por uma vegetação cuidadosamente cuidada, que filtrava a luz do dia e tornava a propriedade quase invisível aos olhares curiosos. Não se tratava de um castelo luxuoso e chamativo, nem de uma daquelas vilas ostentosas que se vêem em revistas. Não, esta mansão exalava austeridade e rigor, com suas janelas fechadas, calçadas de paralelepípedos e câmeras de vigilância posicionadas com precisão militar. Uma fortaleza em vez de um lar. Lá dentro o silêncio reinava. Um silêncio pesado, às vezes quase opressivo, onde cada passo ecoava nos vastos corredores, cujas paredes eram adornadas com retratos antigos, ancestrais com olhares severos que pareciam julgar Luca constantemente. A atmosfera não era acolhedora, mas sim a de um santuário onde regras e tradições ditavam cada gesto. O pai dele, Vitor Moretti, era uma figura imponente neste universo. Chefe indiscutível da família Moretti, ele comandava um império discreto, porém poderoso. Este clã, um dos mais antigos e respeitados, ou temidos de Chicago, tinha suas raízes nas sombras dos negócios, entre lealdade, códigos de honra e perigo constante. Luca, filho único, crescerá nessa estranha dualidade, entre lições de disciplina e silêncios significativos. Entre conselhos dados em salas silenciosas e reuniões secretas em porões onde o cheiro de madeira velha e fumaça de charuto ainda pairava. Aprenderá a ler nas entrelinhas, a entender sem questionar. Mas, acima de tudo, aprenderá a se esconder. Seu pai sempre lhe repetia, com voz firme e sem espaço para argumentos. Você não é como os outros, meu filho. Você é um Moretti. Você tem um nome respeitado, mas também temido. Você não tem margem para erros. Essas palavras pesavam sobre Luca como uma armadura invisível, mas também como uma gaiola. Todos os dias ele sentia essa pressão, essa expectativa, esse peso do destino imposto a ele. No entanto, no fundo, Luca sonhava com outra coisa. Ele não queria essa vida tecida de sombras e violência. Ele só queria passar despercebido. Ser um adolescente normal. Ir à escola, praticar esportes, ter amigos sem medo de olhares ou represálias. Rir sem segundas intenções. Viver. Mas esse sonho sempre pareceu fora de alcance, por causa de um nome que o acorrentava, por causa de uma herança que ele não queria. Na manhã seguinte, enquanto o sol lutava para romper as nuvens cinzentas de Red Valley, Troy Adams seguiu para o estacionamento como de costume, seguro de sua posição como o rei da escola. Mas quando chegou ao seu carro, um grande sedã preto, símbolo de seu status, sentiu o estômago embrulhar. A porta estava coberta de grafite vermelho, palavras italianas que ele não entendia, mas que tinham um ar ameaçador. Respeite a família, respeite a família. Último aviso, aviso final. Os pneus estavam vazios, caídos no chão como cobras mortas. As janelas estilhaçadas deixavam entrar o ar frio e úmido da manhã. Troy tocou o metal frio da carroceria, incrédulo. A princípio, pensou que fosse uma brincadeira boba, vingança de outro aluno ou um simples ato de vandalismo. Mas então seu celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem anônima tinha acabado de chegar. Não toque no Luca de novo. Último aviso. Ele mostrou a mensagem para Brad e Chase, seus dois melhores aliados, que caíram na gargalhada nervosa. Do que se trata? Simulador de máfia na vida real? Brad riu, passando a ponta dos dedos sobre o texto. Mas o humor rapidamente desapareceu quando eventos estranhos começaram a acontecer nos dias seguintes. Brad descobriu que seu pai havia perdido um grande contrato com um consórcio ítalo-americano sem explicação, um acordo com o qual ele contava para pagar a educação da família. Chase, por sua vez, viu sua irmã recusar repentinamente a discreta ajuda financeira que vinha recebendo há meses. Ninguém sabia de onde vinha esse dinheiro, mas ela havia cortado laços com esses misteriosos benfeitores, preferindo confiar em sua própria força. Quanto a Troy, certa noite, voltando tarde para casa, viu dois homens de terno escuro parados, imóveis, em frente à sua casa. O olhar deles era fixo, carregado de insinuações. Não falavam, não se mexiam. Estavam ali simplesmente para enviar uma mensagem. Troy parou a cerca de 10 metros de distância, com o motor do carro ainda ligado, paralisado por um medo que nunca havia sentido antes. Enquanto isso, na escola, os rumores corriam soltas. Um professor de história, Sr. Reeves, perturbado pelos rumores e pelas tensões crescentes, decidiu investigar mais. Usando seus contatos, consultou arquivos e dossiês e finalmente encontrou um dossiê detalhado, a identidade de Vitor Moretti, pai de Luca, e seu papel na máfia local.
Ele leu, arregalando os olhos, empalideceu e então fechou o arquivo delicadamente, ciente de que aquilo ia muito além do âmbito acadêmico. No dia seguinte, o diretor chamou Luca ao seu escritório. Luca, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas você tem que entender que aqui você é um aluno como qualquer outro, ele disse em um tom firme e preocupado. Luca, imóvel com o olhar claro, respondeu simplesmente. É isso que eu gostaria de ser, senhor. Acredite em mim. Ao sair para o corredor, esbarrou em Troy. Pela primeira vez, o valentão não o provocou. Em vez disso, desviou o olhar cabisbaixo, ciente de que havia cruzado uma linha que não queria cruzar novamente. Um silêncio pesado caiu entre eles, marcado por respeito misturado com medo, mas também por uma estranha e muda compreensão. Os dias se passaram, mas na Red Valley High, a aparente calmaria escondia uma tempestade se formando. Sussurros se transformaram em rumores, e rumores em verdades distorcidas, amplificadas pelo medo e pela imaginação fértil dos adolescentes. Dizia-se que Luca Moretti não era apenas um garoto taciturno que surgiu do nada. Não, ele era a sombra que fazia os outros se curvarem. Em sua antiga escola, dizia-se, um garoto havia desaparecido misteriosamente, ninguém sabia exatamente como ou porquê, mas todos entendiam o que significava. Que Luca havia agido impiedosamente e que ninguém jamais ousaria lhe causar problemas. Sussurrava-se que ele era treinado no manuseio de armas, que conhecia o combate como ninguém, que havia passado por um treinamento secreto que só os mais poderosos podiam pagar. Alguns até falavam de redes de limpadores homens a soldo de seu pai. Vitor Moretti, capaz de fazer desaparecer qualquer um que ameaçasse seu império. Mas Luca nunca disse uma palavra que confirmasse essas histórias. Nem negou nada. Seu silêncio calculado mantinha a aura de mistério que o cercava. Gradualmente, os valentões da escola pararam de se aproximar dele. Suas provocações se transformaram em uma cautela misturada com respeito e medo. Os olhares antes desdenhosos agora eram mais comedidos. No entanto, essa nova reputação também atraiu outras atenções. Alguns alunos curiosos ou ansiosos por se aproximar do filho do chefe, tentaram estabelecer conexões com eles. Convites discretos para compartilhar uma refeição, perguntas feitas na biblioteca, olhares trocados nos corredores. Mas Luca permaneceu fiel à sua solidão escolhida. Sentava-se sempre à mesma mesa, no fundo do refeitório, longe da agitação, longe das pretensões. Nas aulas mantinha-se reservado, preferindo mergulhar em livros raros, antigos romances italianos que lia com paixão, redescobrindo a Itália dos seus antepassados em suas páginas. Ao anoitecer, ao voltar para casa, outra solidão o aguardava. Para escapar, tocava piano, deixando os dedos percorrerem as teclas, expressando através da música o que as palavras não conseguiam. Não era glória que ele buscava, nem poder. O que ele desejava profundamente era paz. Certa noite no silêncio da mansão, enquanto a lua iluminava fracamente as cortinas fechadas do escritório de seu pai, Luca foi chamado por seu pai. Vittorio Moretti, de pé atrás de sua grande e sólida mesa de madeira, olhou para ele intensamente. Disseram-me que você foi provocado, disse ele simplesmente. E que você não fez nada. Por quê? Luca hesitou por um momento, procurando as palavras certas. Então, gentilmente, ele respondeu. Porque não quero viver com medo, pai. Quero ser respeitado por quem sou, não por causa da sua sombra. Fez-se silêncio. Vittorio examinou o filho, tentando adivinhar seus pensamentos, suas forças ocultas. Por fim, ele deu um passo à frente, estendeu a mão e apertou-a firmemente. Você é mais forte do que eu pensava, Luca. Pela primeira vez, esse gesto não foi o de um líder no comando, mas o de um pai orgulhoso. Meses se passaram desde sua chegada à Red Valley High, e o ano letivo estava chegando ao fim. Luca Moretti, o garoto que todos inicialmente ignoraram, zombaram e temeram, formou-se com elogios unânimes do corpo docente. Sua seriedade, rigor e descrição lhe renderam elogios unânimes. No entanto, ele nunca buscou se tornar popular. Não desejava os holofotes nem os aplausos. Ele permaneceu um mistério para seus companheiros. Nos corredores, o rumor havia mudado de lado. Aqueles que antes zombavam dele agora o evitavam com uma mistura de respeito e medo. O riso zombeteiro dera lugar a silêncios pesados. Até Troy Adams, o rei decaído do ensino médio, aquele que antes governava pela força e pela intimidação, adotará uma nova atitude. Em um sussurro, para chamar a atenção dos recém-chegados, ele repetia com frequência. Ele? Você não quer aborrecê-lo. Confie em mim. Troy não era mais o tirano. Seu olhar perderá aquele brilho arrogante, substituído por um reconhecimento tácito da força silenciosa de Luca.
Quanto a Luca, ele continuou seu caminho sozinho, imperturbável. Com as mãos enterradas nos bolsos da calça de surrada, ele caminhava com o mesmo andar silencioso, quase meditativo. Ele não se tornará um tirano, nem um líder imponente. Não buscava dominar nem vingança. Usava o silêncio como uma armadura, uma escolha consciente, um refúgio. Ele havia se tornado o filho do silêncio. Um menino que em um mundo barulhento e agressivo encontrou sua força na paz interior, na autoaceitação e no poder silencioso do respeito conquistado sem violência. E a cada passo que dava, ele lembrava a todos que às vezes, o verdadeiro poder está na calma, na contenção e na dignidade.